Um grande Cris, tudo bem, meu queridão? Me Grande. ouvindo bem, me vendo? Bem, ver você bem não é bom, não, mas tô vendo você bem. Você tá lindo com esse cabelinho cortado assim, velho. Vou fazer De o quê? oclinho, rapaz. Quem te viu assim não nem lembra de umas cenas que eu já presenciei. A gente conversar um pouquinho. Você é um fenômeno. A gente conversar um pouquinho sobre audiência criminal. A gente quer ouvir você, na verdade, um advogado criminalista ali de excelência, uma pessoa que é uma das minhas referências profissionais, tanto em âmbito acadêmico quanto em âmbito, efetivamente, da advocacia criminal. E tenho certeza que você tem muito a nos ajudar, nos auxiliar no crescimento profissional aí. Muitos alunos começando a advocacia. Então, eu queria fazer esse bate-bola com você aí. Enquanto a galera vai chegando, só me confirma aí, galerinha. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Vendo o professor Cris? Bem não, né? Dois homens feios, uma hora dessa, 9 horas da noite. Não é o problema Mas todo é esse. enquanto que a galera vai chegando aí, boa noite, Caio, boa noite, Paulo, Dirlane, Casa da Flor, vão dizendo aí se estão ouvindo bem, vendo bem, de onde vocês são. A gente quer saber um pouquinho para quem a gente vai conversar. Coisa simples, rápida, mas bem interessante realmente. Agradeço a todos aí pelo carinho, por compartilhar essa live com a gente, né? A gente possibilitando que entre também na nossa casa, Cris, essa virtualidade presencial, que é a nova tônica hoje, que a gente consegue aproximar pessoas de locais completamente diferentes, né? Então, tudo na vida tem lados positivos e negativos. Com tudo isso que a gente vai vivendo, a gente consegue estar pertinho mesmo estando longe. Grande Grazi, Graziella, com Z, de Salvador, Bahia. Acho que só tá assistindo a live aí quem tá realmente convidado, tipo você, meu queridão. A galera que fica em casa. Tô querendo fazer live todo dia, velho. Pra quem não sabe, eu também tô em isolamento, mas a ideia é essa. Vamos começar a nossa brincadeira, Cris? Peraí Primeiro. que agora eu resolvi espirrar aqui, ó. Ao vivo é bom quando dá essas coisas. Resolvi Maravilha, espirrar, resolvi espirrar agora. É brincadeira. maravilha, maravilha. Vamos devagarzinho começando. Queridos, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Caio Rangel, sou professor de Direito Penal já há algum tempo em algumas instituições aqui em Salvador, já dei aula em outros locais, e sou idealizador de um projeto que eu acho bem bacana, que é transformar advogados em especialistas em audiências criminais. Sempre que eu começo uma live, nossas lives, via de regra, elas permeiam sobre essa temática tão importante que é a audiência, Cris. Eu prefiro começar explicando o porquê da escolha do tema, né? Grande Bonelli, um beijo, meu querido. Eu sempre digo que a advocacia é onde a gente separa o advogado do advogado. Separa o advogado criminalista dos demais. Porque muitas vezes você consegue fazer um habeas corpus no aconchego do seu lar, uma resposta à acusação, até um recurso extraordinário. Você vai estar em casa com acesso ao Google, acesso ao professor Cristiano Lázaro, vai ligar, vai tirar as dúvidas. Mas na advocacia é onde criança chora e a mãe não vê. Vejo muitos alunos reclamando, Cris, que saem da faculdade com aquele arcabouço teórico bem razoável, quem estuda, mas é jogado de uma hora para outra para os leões, né? Você chega num fórum, num tribunal de justiça pomposo, olha um juiz togado, um desembargador, um promotor incisivo, e muitas vezes os coitados dos alunos recém-formados, eles ficam meio perdidos, jogados aos leões. Então a ideia dessas temáticas, fazer essa live quase toda semana, é realmente preparar os advogados, principalmente os novos advogados, para enfrentarem as intercorrências mais variadas da audiência criminal, porque, repetindo, justificando a importância, é onde se ganha ou se perde um processo. A gente que já está nessa lida aí há muito tempo, trabalhando com o processo penal, a gente sabe que um detalhe para mais ou para menos pode simplesmente acarretar uma condenação, absolvição. E muitas vezes, a gente sabe isso, sem ser antiéticos, muitas vezes essas condenações são causadas por atuações ruins de advogado. E também, vice-versa, absolvições causadas muitas vezes por atuações ruins de promotores, de membros da acusação. Dito isso, só para legitimar a nossa discussão, é importante demais a gente trabalhar a audiência criminal. Quem estiver aí do outro lado, fique à vontade, estamos inteiramente à disposição para sanar todas as suas dúvidas. Aproveitando o gancho, agora sim, queria aproveitar para saudar o meu queridíssimo amigo, irmão, com todas as letras, irmão mesmo, de coração, de vida, professor Cristiano Lázaro, um exemplo de profissional, de probidade, de responsabilidade, que consegue entender a responsabilidade que um advogado criminalista tem na vida das pessoas, tem na sociedade, tem no bojo dos advogados, na Ordem de Advogados do Brasil. Eu queria, meu irmão, deixar a palavra com você para se apresentar. Se for falar seu currículo aqui, meu velho, vai acabar a nossa 1 horinha de live. Tá Quem não conhece o certo. professor Cristiano é mestre, doutorando, professor há mais de 10 anos, meu grande colega na Universidade Católica do Salvador,
Já advogamos juntos em vários processos também, quando eu estava aí na militância, meu querido Cris. Tive a honra de dividir salas, mesas de audiências com você, sempre um show. Então, convidei-o não por amizade, mas sim por competência técnica, porque eu sei que você tem muito para falar da gente. Bora sua, se apresente, que eu tenho algumas perguntas, curiosidades, na verdade, da vida da advocacia. Prometo entrar pouco na vida privada, Cris. Não vou abrir a sua vida privada aqui, porque é um problema maior. Aí Você é um vai homem demorar para casado hoje. você, que a memória boa é a minha. Você é um homem casado hoje, quem te viu, quem te Graças vê. a Deus. Graças a Deus. Um Foi, beijo à sua tinha um cidadão santinha. chamado El Possuído, que foi exorcizado com o meu casamento. El Possuído, lembra dele? Não? Lembro, lembro. Foi meu Isso é parceiro há bom. muito tempo. Diga aí, Crisão, de onde você veio, para onde você vai, meu querido? Se apresente para essa galerinha que quer lhe ouvir. Você é a estrela da Primeiramente, noite. pessoal, boa noite. Boa noite ao professor Caio Rangel, sabe da importância. Professor Diego Baia, nós vamos falar do passado, é quem entrou. Diego Baia, misericórdia. Aí a trinca do ouvinte, hein? Pelo amor de Deus, não faz isso não, senão a live não vai falar de audiência criminal, não. Vai falar de TBT aqui. Mas sou Cristiano Lázaro, sou amigo, irmão do professor Caio Rangel, talvez seja o maior título que eu tenha hoje. E eu sou professor da Universidade Católica, de cursos preparatórios também. Tenho uma certa, né, experiência e estou em fase de aprendizado contínuo, que a advocacia sempre vai te trazer um aprendizado contínuo. Eu brinco com certa seriedade que a advocacia é um sacerdócio. Então, você nunca está preparado, você nunca está pronto, você vai se aprontando, vai se preparando, você vai estudando, sempre ando. Se você entender que você está pronto, que você é o melhor de todos, que você não precisa mais estudar, infelizmente você ficou para trás. As técnicas novas surgem novos advogados com novas ideias, e você sempre tem que estar preparado para isso. Juízes mais preparados, promotores mais preparados. Nunca se esqueçam, Caio, eu brinco sempre com essa questão de audiência. Sabe o que eu digo sempre aos meninos que andam comigo, os iniciantes? Eu digo assim, olha, você está chegando agora. O juiz está lá julgando isso todo dia. Todo dia. Então você chega na vara de tóxico, não, eu vou arguir isso. Ô filho, ele está lá todo dia, velho. Todas as teses possíveis e imagináveis, tem gente levando e ele está lá desfrutando. Ou você leva uma coisa diferente, ou ele já sabe o resultado que ele vai te dar. Então, basicamente, essa é uma das visões que eu tenho, né, da advocacia. Maravilha. Estou preparado aqui dentro da medida do meu possível para responder os questionamentos que horas... Na verdade, você tocou num ponto aí que eu lembro muito de você, Cris, até te dar esse mérito, que você tem uma expressão que sempre me falou, sempre ouvi, que você sempre fala, isso é advocacia do século passado. Talvez você lembre, você deve ter dito isso para mim algumas vezes. Aquelas estratégias de advogado pomposo, que acha que tem que chegar na audiência, gritar, fazer acontecer. Gente, direito não é oratória, não é discurso. Direito é técnica. Primeira coisa, só lembrando que você sempre me disse isso. Esqueça a advocacia do século passado. Pegando esse gancho aí, não estava no meu cronograma, mas eu queria saber para você, o que, é que seria uma advocacia do século passado? Ou seja, o que é que não cabe mais hoje, Cris, fazer nessa advocacia do século XXI, em alta performance, como você sempre disse? Essa advocacia, Caio e amigos, do século passado, são essas teses mirabolantes. São aquelas teses sem pé na cabeça de você achar que você vai arguir uma legítima defesa de uma pessoa que entrou na sua casa e você vai dar um tiro. Isso você ouviu falar, mas você nunca sabe aquela técnica verdadeira. Aquela técnica de você dizer que vai atrasar um processo, colocando testemunhas inexistentes ou colocando testemunhas que estão em outro lugar. Gente, sempre isso é lembro advocacia do século passado. Sabe? Você querer utilizar, não foi citado, não vou apresentar, mas se por algum motivo ele tomou conhecimento, pode ser uma preventiva. Calma! Os juízes são inteligentes, os promotores estão inteligentes, eles se reciclaram. Então, tudo que você ouviu do passado, advogado que chega dando tapa em mesa, advogado que chega metendo pé em pó, não existe isso. Precisam entender hoje que você tem que ser técnico, você tem que conhecer o seu direito. E detalhe, ser cortês. Por quê? Porque as audiências passam, mas os magistrados, promotores, delegados de polícia e agentes ficam. Então, essa advocacia que você ouviu falar, você nunca viu. Caio, esse é um detalhe mais importante também. A advocacia do século passado foi muito falada e pouco vista. Porque quando eu tive muito contato com a advocacia passada, eu via aquela bravata, porém, dentro dos fóruns, falando com os juízes, eu via um comportamento completamente diferente.
Eu não vi advogado bravateiro batendo em mesa, dizendo que estava xingando o juiz, não. Ele conta que fez isso. Mas eu vi advogado batendo na porta assim, ó, excelência, tem como despachar para mim? Então, a advocacia passada são essas teses que vocês escutam falar e faz, vou empregar essa tese. Não. Como o Caio falou, gente, a advocacia hoje, a audiência hoje requer uma técnica, uma estratégia. Só para deixar claro, Caio, um dos processos que nós fizemos juntos em uma audiência, aquele processo do policial que foi, infelizmente, ele foi excluído da força porque o outro policial tinha dito que ele tinha feito o sinal do dinheiro. Lembra dessa? Lembro, saudoso. Eu sempre comento na sala de aula que nós fomos estudar, gente, para vocês terem uma ideia, o procedimento de abordagem policial no carnaval. Então você faz... Mas Cristiano e Caio, vocês foram estudar? Claro, porque todo o envolvimento do caso envolvia a abordagem policial e daquela abordagem o suposto, a suposta, vamos dizer, coautoria partia dessa engrenagem da visualização da atividade. Então a gente foi dizer, olha, a abordagem é desse jeito, neles não se conheciam, então nós fomos construindo, levamos os policiais para demonstrar como foi feita a abordagem. Então, a técnica utilizada não teve nada a ver com a advocacia passada de uma tese mirabolante. Não, foi uma coisa pensada. Imagine estudar, lembrar dos tempos dos carnavais de professor Caio Rangel, quando você toma um baculejo da polícia no carnaval. Isso foi o que nós levamos. Caio, eu sempre digo para os alunos, essa questão do direito é o seguinte, geralmente no processo, em determinadas audiências, o direito a gente já tem que estar aqui. Você vai ter que discutir coisas periféricas para fazer a tipicidade. Você vai discutir coisas periféricas para encaixar na categoria jurídica, porque o direito já está lá. Você vai ter só aquela questão da fragmentariedade do direito, né? Você já tem os fragmentos, ó. Se for por aqui, é absolvição desse jeito. Se for por aqui, pode ser em dúvida pro réu. Se for por aqui, é negativa. Se for por aqui, é condenação máxima. Se for por aqui, é condenação mínima. Gente, o direito, ele vai ter uma lógica sistemática. O juiz, ele não pode sair muito daquilo. Condenação, absolvição dentro das hipóteses do 386. Dentro daquelas hipóteses ali, você vai tangenciando o processo, mas você tem que ter noção do que você está fazendo. Só para um toque, eu fui fazer uma audiência agora, fiz uma audiência no ano passado, Caio, sobre uma questão envolvendo o tráfico internacional de drogas aqui na Docas, aqui no Porto de Salvador. Sabe onde foi que eu me peguei para conseguir discutir a possível inocência do meu cliente? Eu fui aprender o que era ovação, meu parceiro. Vê se a gente na faculdade de Direito algum dia ouviu falar o que era ovação. Eu fui estudar, Caio e pessoal, o que era ovação, o que era o procedimento de carregar um caminhão, descarregar o caminhão na Docas, o procedimento para passar na Receita Federal. O ponto-chave, Caio, acredite da tese, sabe qual foi? O lacre. Fui discutir o lacre. Aí você faz, como assim? Se rompe o lacre, não pode entrar na Docas porque o lacre foi rompido e tem que comunicar. Como é que o caminhão passou e ninguém discutiu o lacre? Não foi meu cliente que possivelmente pode ter colocado a droga. Indúbio pro réu. Então, esses pensamentos das técnicas, repare, eu não discuti tráfico de drogas, cara. Em nenhum momento eu entrei na seara de tráfico privilegiado. Em momento algum, eu fui discutir como essa droga chegou. A droga chegou. Claro. Estava no caminhão dele. Mas eu fui discutir quem colocou. Como ela surgiu. Brotou. É naftalina ao contrário, que sai do estado gasoso para o sólido. Então, aí o promotor ficou louco na audiência porque ele não sabia o que vinha de lá. Olha só, Caio. Se eu tenho que comprovar um fato, gente, que o juiz não conhece, eu tenho que levar pessoas da área. Quem foi que eu levei como testemunha, Caio? Motoristas. Que tinham mais de 10 anos de experiência onde? Na carga e descarga. Na do policial, a gente levou o delegado. Lembra? Verdade. Qual é a pergunta-chave? Me explica aí o processo de ovação nas empresas. O processo de ovação, o motorista não participa, quem carrega é a empresa.
está certo. E se, por um acaso, o lacre for quebrado, o que acontece? Quando chega lá no porto e o Não lacre está recebe. quebrado, a mercadoria não pode ingressar, não. É comunicado diretamente à transportadora. Acabou, meu amigo. Gente, Perfeito. onde está o direito penal aí? O direito penal está aqui. Tráfico de drogas, 18 verbos, não sei o quê, parará, não precisa ter droga, não precisa não sei o quê. Tudo isso aqui está pronto. Vocês só vão conseguir desenvolver a técnica, como o Caio diz, quando vocês já tiverem maturado o direito. Porque eu e Caio, a gente não precisa se preocupar mais com o tráfico de drogas em si. Como configura o tráfico de drogas, as hipóteses de configuração. Cristiano, pode ser preso sem droga nenhuma? Pode, Beira-Mar foi preso sem uma droga na mão. Acabou a história, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. Tá? O cara pode ser pego com 200 quilos e ainda ter tráfico privilegiado. Basta você acompanhar o Supremo. Então, quando vocês forem se preparar para a audiência, não se esqueçam, estudar o tipo penal envolvido, cara, é uma das coisas que eu mais chamo a atenção aos meninos. Eles querem discutir a advocacia do século passado, eles querem discutir um tipo penal que eles não têm o domínio do tipo penal em audiência. Aquela questão da vírgula. Se eu e Caio juntos, eu vou matar uma pessoa, a Caio fala, Cristiano, não, vírgula, pare. Ele tá mandando eu parar, ele não é coautor. Mas ele fala, não pare sem a vírgula, ele virou coautor comigo. Gente, isso é de uma fundamental, é de uma importância tão sublime essa vírgula para a vida de vocês. Então, prepare-se. Primeiro ponto, cara, estuda o tipo penal, gente. Como é que você vai desenvolver uma técnica se você não conhece o tipo penal? Se você não conhece as nuances que estão no STJ, STF, gente, ir para uma audiência sem conhecer o pensamento dominante do STJ, do STF, ou, se for o caso, uma divergência de uma das turmas criminais, Caio, eu vejo aí advogados que não sabem a composição das turmas criminais do STJ e nem do STF. Não sabe que a quinta e a sexta turma brigam feito cão e gato. Que a primeira e a segunda São as turma criminais. brigam feito cão e gato. Que não há uma uniformização de pensamento, que você tenha gosto do freguês. Você vai encontrar algumas... Só saber pesquisar. Agora, né, resolveu quebrar aquela história da entrada na casa que derrubou um cliente até meu aí com essa nova decisão dele. Mas todo dia muda. O pessoal tem que estar pronto, negão, para essa discussão. Eu Maravilha. não vou fazer uma audiência de roubo se eu não tiver o conhecimento completo do tipo penal de roubo. É parar o mundo, porque você só vai saber fazer perguntas, você só vai saber instruir, você só vai saber colocar ou não a vírgula, engula não que não é alimento. Você não vai saber instruir ou não se você não conhecer o tipo penal. Então, a advocacia do século passado, Caio, envolve muito o despreparo. Perfeito. É uma coisa meio que, não vou dizer artesanal, mas vou dizer uma coisa meio que solta. Não há uma técnica, um preparo, não há um estudo. Pegando esse gancho aí, meu querido, você tocou em 2 pontos muito importantes. Para quem está ouvindo, meu querido Cris, aí chega a audiência aumenta quando você começa a falar. 2 coisas muito importantes. Primeiro, tem que ser técnico, é aquilo que a gente vem discutindo. Às vezes você tem que conhecer o tipo penal, às vezes só para afastar uma causa de aumento, uma qualificadora, e já é só tese de defesa. Aí o cara não sabe que zorra é causa de aumento, que zorra é qualificadora, só o furto tem mais de 10. Às vezes, quebrando qualificadora, você vai para o furto simples, pena alternativa, prescrição, regime aberto. 2 coisas. Primeiro, não dá murro em ponta de faca, como você me falou. Eu não discuti se a droga não estava lá, porque a zorra da desgrama da droga estava, meu irmão. Aí eu vou dizer, não estava droga, aquilo não é droga, aquilo... Velho, não dá murro em ponta de faca para mostrar para o cliente que está trabalhando que na prática você está fazendo um desserviço ao seu cliente. Segunda coisa, puxando o gancho que você disse aí, eu concordo plenamente, meu querido. A advocacia não é arte de se emocionar. Adoro essa frase, velho. Advogado não se emociona. Advogado é um ser frio, tem uma alteração genética que não tem nem suor, Cris. Porque você senta numa mesa de audiência, tem que estar ali concentrado. Nada de pegar celularzinho, de ficar de risinho, de ficar olhando, conversando com um e com o outro. Aí é uma coisa séria. Entenda a responsabilidade que a profissão exige. Diante de uma arbitrariedade, você lida com legalidade. Não precisa gritar, como você fala, isso é uma bravata, isso acabou. Advogado pega faz um videozinho no YouTube, dando tapa na mesa, não sei o quê. Aquilo é, primeiro, é um desserviço. Depõe contra a qualidade. Quando eu vejo advogado fazer isso, eu falo, esse não presta. Não tem argumento? Só grita quem não tem argumento, meu irmão. Não estou falando de júri, obviamente que tem outros detalhes, outros meandros por aí. Mas não é para se emocionar, velho. Você chega na casa dos outros, que minha mãe me ensinou a pedir licença. Isso não quer dizer ser subserviente a ninguém, a juiz, a advogado, a promotor, a quem quer que seja. É trabalhar no limite da legalidade. Ponto.
Se tem alguma coisa que o juiz discorda de mim, ele vai constar em ata, eu vou constar em ata e a vida continua. E hoje não precisa nem mais brigar, que a gente já brigou muito para constar em ata, porque a zorra é toda gravada, não precisa nem brigar. Se o cabra indeferir, você fundamenta o seu pedido sempre. Primeira coisa, não é fazer um pedido absurdo, genérico, como todo dia eu vejo. Todo dia eu vejo audiência hoje aqui, na atividade do tribunal. Os caras fazem constar pedido sem fundamento nenhum. Duas coisas tem que ter em qualquer pedido, meu irmão. Tem que ter a palavra prejuízo e a palavra nulidade. Senão não vai para lugar nenhum. É falar por falar. É discurso vazio. Por que está pedindo? Qual é o seu fundamento legal? Qual é a consequência jurídica do indeferimento? Qual é o prejuízo para aquele caso concreto? Aí vem o cara querer inventar a roda com a oratória bonita, citar Heidegger, citar não sei quem. Que zorra de citação de doutrina para nada, rapaz. A não ser que seja uma doutrina nova, uma coisa interessante, o que vale, como você falou, é entender a jurisprudência de hoje, do STJ, do STF, que todo dia muda. Sempre converso com advogados, com promotores e principalmente com juízes. Sabe o que eles me dizem? O que eu mais gosto em audiência, Cris, é que tem um bom advogado e um bom promotor, porque a colheita de prova vai ser boa. Eu não vou precisar nem controlar a zorra nenhuma. Aí vem um bocado de advogado que não estuda zorra nenhuma, com oratória bonita, um gogó bonito, um terno bonito, não adianta mais. Isso acabou, gente. A advocacia não se ganha mais com o nome de A, B e C, não. Não se ganha com aquele discurso vazio, gravado, decorado, de seletividade do sistema penal ou do sistema carcerário, as mazelas do sistema carcerário. Pô, o juiz sabe disso, caramba. É esse fato aqui, esse processo tem um quê de diferente. Então, pegando o gancho aí, chega, me empolguei, estou aqui para ficar mais quietinho, estou em recuperação, em isolamento. Mas queria fazer outra pergunta para você, meu querido. Eu gosto muito de te ouvir. Me diga uma coisa. Você lembra da sua primeira audiência, Cris? Como advogado ou como estudante? Aí você me pegou. Como advogado mesmo. Assim, pegou sua carteirinha vermelhinha da OAB, mostrou lá. Você lembra? Lembro. Isso foi antes da década de 30? Foi quando, mais ou menos? Rapaz, foi quando você me conheceu. Eu era menino. Me conte aí. Eu queria saber uma coisa, Cris. De verdade, de verdade. Como é que foi sua primeira audiência? E o que é que você fez lá que você não faria hoje? O que é que mudou de Cris de 1930 para Cris 2022? Além do relógio bonito, do carro caro. Mas assim, tecnicamente falando, mudou o quê? Me diga. Grande Gonais, um beijo, meu irmão. Ó, meu irmão, é o seguinte. Da primeira audiência que eu fiz como advogado, tá prescrito? Não, não pode falar não, né? Que fica gravado, né? Não, tá prescrito, será? Não. É como advogado. Como advogado. Mantém. Tá prescrito, né? Acredite, primeira audiência que eu fiz foi no plenário do júri. Foi um caso, certo ponto, rumoroso aqui em Salvador, em 2007, de um assassinato envolvendo a Boate Eros e tal, de uma repercussão grande. Já ouvi falar. E eu fui advogado de uma das pessoas que estavam lá. Então, o que é que eu fiz ali que eu não faria? Eu não estava preparado com os autos, Caio. Eu não tinha lido os autos de forma satisfatória, porque eu vinha ainda escutando a advocacia do século XXI, ou do século passado. Ah, o que acontecer lá, você dá um jeito. O que acontecer lá, você dá um jeito. Você pega na hora e lê. Vai. Você pega na hora e lê, você pega na hora e faz. Então, o que eu fiz de errado nessa audiência foi justamente não ter escutado talvez o que você tivesse dito, ou seja, não ter tido alguém como você falando antes para mim. Que eu tive que aprender com, aspas, o erro de que ir para uma audiência despreparado. Então, eu fui despreparado, eu não estava preparado, eu cometi um dos erros clássicos. O cartório não era digital, né? Era tudo físico na época. E eu fui ao cartório, meu cliente não tinha sido citado, aí eu vi que não tinha citado, aí a pessoa falou, o advogado esteve aqui, quase ele ia ser preso. Porque a advocacia do século passado, como é que você é advogado, vai ao cartório, olha os autos e diz que o cara não teve ciência? Você é o advogado do cara, velho. Você entendeu? Então, eu fui muito bombardeado pela advocacia do século passado, porque os meus professores, todos foram professores formados em 80, em 90. Então, eu tive uma formação com professores antigos que, muitos atuantes, mas muitos que você viu, e também outros que você viu nos estádios, nos caminhos, que é aquela questão da bravata. Que depois que você viu atuando de verdade, você viu que não era aquilo que falou na sala. Não era aquilo que conversava em mesa de bar. Você via que o atuar é completamente diferente daquele atuar. Então, o meu maior erro na minha primeira audiência justamente foi esse.
não estar preparado, não ter lido os autos e não entender de fato o que é que estava acontecendo ali, porque eu não tinha estudado. Tá? Já essas últimas audiências, e detalhe, cara, eu vou dizer a você de forma clara e objetiva e verdadeira. É um processo árduo e difícil você se tornar um técnico, você se tornar responsável, você passar a estudar o caso. Eu sempre digo, gente, que se você imaginar que todo caso fosse seu, você vai fazer muito bem feito. Porque se você não tem compromisso com você vai ter com quem? Com mais ninguém. Então, na verdade, hoje as minhas audiências, como eu falei, essa última que eu falei com você, eu sempre oriento, ou seja, os advogados iniciantes que estão comigo, eu sempre oriento eles também, eu digo, vem cá, isso aqui. Tanto que eu digo sempre assim, ó, o cara que já está formado e pede às vezes para me acompanhar, eu digo, eu não vou te ensinar nada. Você que tem que trazer o conhecimento que você acabou de sair da faculdade. E se você não tem, vai estudar. Eu vou lhe orientar dentro do contexto. Não me peça para fazer nada. Você tem ideia, hoje, um aluno, que era aluno, né, se tornou advogado, me pediu para fazer um processo com ele, que ele se sentiu inseguro para fazer audiência. E aí, conversando com ele, alguns toques, eu digo, e aí, o que você viu? Isso, o processo aberto na minha frente, né? Aí, e aí, o que você acha disso aqui? Ele foi falando, né, eu acho isso, assim. Aí ele me falou um negócio. Aí ele continuou falando, eu falei, peraí, vamos parar aqui? Ele, porque eu digo, vem cá, rapaz, você não vê a possibilidade aqui de o bizenir, não? Ele, como assim? Olha o que acontece, cara, olha que situação. O indivíduo foi preso, certo? Aí ele foi preso com uma certa quantidade de entorpecente ou estupefacientes, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi para a delegacia, chegou lá, lavrou o TC. Só que nesse mesmo momento, os policiais estavam na casa dele e encontraram mais uma certa quantidade de droga maior. Só que foi que houve. Qual foi a parte interessante? O TC foi enviado para o juizado e ele fez a transação penal. E agora está respondendo pelo tráfico de drogas. Peraí, vamos parar para acertar. Isso vamos parar para quem? Qual é dos dois que vale? É o tráfico ou vai ser o usuário do 28? Porque ele vai estar sendo julgado 2 vezes pelo mesmo fato. Perfeito. E pior de tudo, cara, é que já tem a transação penal. Olha que situação. É isso que eu digo. Quando você estuda a questão da maturidade, né, da questão de você estar preparado, o que é que acontece? Você enxerga rápido o que os outros não enxergam. Rapaz, quando ele falou, eu parei, cara, e fiquei, me conte de novo aí, menino. Falei, desenhilha. Aí ele, mas professor, isso vai dar certo? Eu falei, o problema não é meu. Seu problema é arranjar tese. Eu vou... Peraí, mas é um fato só gerando 2 processos? Sendo que um já está resolvido? Mas isso... Digo, é o mesmo fato. Decorreu a encontrar as drogas na casa dele e decorreu da prisão dele que gerou o TC. Aí ele, e aí, professor, vai fazer o quê? Aí eu fui explicando ele mais ou menos como é que ele ia fazer o habeas corpus e tal. E ele vai dar resultado. Eu falei, você cria a tese, você não julga. Tese fundamentada, possibilidade de êxito. É um fato só que gerou 2 processos. Não sou eu. Ou vai anular o primeiro, a questão do juizado? Não vai anular? Não sei. Aí ele, e vai ter audiência agora? Eu falei, entre com a habeas corpus pedindo a suspensão da audiência até o momento da discussão. Mas, na verdade... Exatamente, Marcelo Falcão. Você fica... Cuidado, Marcelo, vou falar sempre isso também. Me dê um teórico que eu lhe dou um prático. Me dê um prático que eu não lhe dou um teórico. Gente, essa história de que com a prática você vai ficar, não vai. Porque se você praticar errado, você vai continuar praticando errado. Se você fez um processo daquele jeito e acha que todos você vai resolver daquele jeito, você está errado. Eu sempre chamo a atenção dos alunos nesse sentido. Digo, olha, eu vou lhe ensinar esse pulo do gato, mas ele não vai servir para todos os momentos, para todos os muros. Cada insight, cada pulo, para cada audiência, gente, é única. Você pode alegar. Eu já aleguei, já pedi desclassificação de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte dolosa. A promotora pensou que eu ia pedir, sabe o quê? Culposo. Como é que eu vou arguir, Caio, numa audiência, num júri, tá? Que o camarada que pisou na cabeça da outra pessoa pisou sem querer? Quer dizer... O intuito não era matar. Não é? Ele pode pisar para lesionar. E a morte foi uma decorrência. A gente vai discutir justamente isso. Não dá murro em ponta de faca, né, velho? Tese tem que ser viável, tem que ser plausível, senão não vale nada. A morte ocorreu. Gente, a morte ocorreu. Eu vou discutir como se chegou ao resultado morte, só isso. Ou homicídio, ou lesão corporal seguida de morte.
e acabou. Então, a audiência, gente, o ponto-chave da audiência é você estar preparado. Preparado para intercorrências, preparado para um promotor preparado, porque tem promotores extremamente preparados, tem juízes extremamente preparados. Caio, eu fiz uma audiência na Justiça Federal de Alagoinhas, crime previdenciário, que eu lancei a tese, né? Aquelas teses, vou por aqui para ver se encaixa, porque, como a gente sabe, é melhor você dizer que o cara fez o estelionato previdenciário tentado ou consumado do que só o preenchimento das guias, né? Que é de 2 a 6 e o outro, a pena mínima fica 1,5, que aumenta um terço. Beleza, eu aí fui, né? Arrumei a técnica, o procurador de justiça foi, entendeu também, o juiz tinha sido advogado criminal, olha só. O cara pegou um papel, caiu na audiência e começou a anotar tudo que eu estava perguntando, fazendo. Aí ele, quando acabou a audiência, ele falou: doutor, eu já entendi o que o senhor quer. Aí o promotor também, o procurador também da República, já entendi também. Eu falei: sim, todo mundo já entendeu. Ninguém aqui vai se estressar. Ele falou: doutor, foi advogado. O senhor está querendo a prescrição. Eu falei: doutor, eu não vou. Aí depois, claro, virou não querendo nada. Um verdadeiro bate-papo, né? Eu falei: doutor, eu não vou discutir a inocência de meu cliente. Ele é contador e os pais dele nunca trabalharam numa empresa que ele prestava serviço para a empresa e apareceu guias preenchidas, né, doutor? Ele falou: não, doutor, eu gostei do senhor por causa disso. Porque esse não é um momento que me fazer de idiota. Exatamente, isso é muito importante. O senhor não fez idiota. O senhor utilizou o que o senhor tinha e aí pediu a prescrição e arrumou para a prescrição. Agora eu vou lhe dizer um negócio para ele. Diga, doutor. Eu vou pedir a diligência das guias do INSS para ver quais foram definidos e quais não foram definidos. Falei: doutor, para mim tá lindo aí. Eu não tenho problema nenhum com isso. Aí não vou contar qual foi aí uma técnica que eu não posso contar agora, qual foi a técnica que eu fiz para dilatar um pouco maior o prazo, para a sentença demorar um pouco mais. Aí não vou falar qual é essa, que essa é barril de pólvora. Então, o que aconteceu, Caio? O juiz entendeu. O bate-bola foi super interessante nesse sentido. Detalhe importante, ele deu a pena mínima. Com a pena mínima aconteceu o quê? Prescrição. Maravilha, maravilha. Só esse detalhe, porque quando o juiz e o promotor, cara, aquela questão que você fez brilhantemente, eu sempre comento com os alunos, Dr. Hélio Tornag, né, que você fez aquela audiência brilhante lá em Goiânia, o promotor e o juiz sabem quando o advogado está preparado, sabem quando o advogado conhece os autos de trás para frente, de frente para trás, de cabo a rabo. Então, aquela audiência que tu fez lá em Goiânia, né, com o Dr. Hélio Fizemos. Foi fantástico nesse sentido. Então, eu falei demais agora, né? Passa a palavra para ti. Não, fantástico, é dessa mesmo. Eu tô aqui hoje de entrevistador de camarote, só saudando aí a galera que vai chegando aí, Rio, a Renato Bonelli, grandes figuras aí do direito tributário. Uma honra tê-los aqui também. Matheus Bahia, Joyce, Cris, maravilha. Pegando o gancho que você fez aí, Cris, sendo bem claro, primeiro agradecer pela sinceridade, né? E genuíno mesmo, de mostrar para você, para todo mundo, que você errou muito, que eu erro muito. O povo acha que a gente já nasce pronto, que não sabe, eu só vê a foto, eu sempre digo isso, formatura. Vocês estão vendo uma foto de Caio Rangel, professor, de Cristiano Lázaro, advogado bem-sucedido, não tem ideia de qual foi o filme que percorremos para chegar até essa foto razoavelmente bonita, Cris. Já estudamos muito, quem sempre pedir auxílio ao professor Cristiano nas audiências e vice-versa, a gente sempre fez um bate-bola, porque sozinho, velho, ninguém vai para lugar nenhum. 2 sempre é melhor do que 1. Então, outra dica muito importante para vocês de advocacia: façam parceria, gente. Processos complexos, traz mais um advogado que às vezes tem uma tese divergente, consegue, sim, e amanhã ou depois vai ter a contraprestação, vai ter o retorno. Então, primeiro, agradecer por mostrar que a gente erra muito. E você falou uma coisa muito importante, são duas. Primeiro, temos que aprender com nossos erros, porque eu vejo muito advogado errando, que aí é muito grave, Cris, sem perceber que está errando. Eu vejo isso todos os dias, porque não se qualifica. Exatamente aquilo que você falou, respondendo a pergunta do colega. Às vezes, praticar não vai levar a lugar nenhum se você está praticando errado. Vejo, Cris, todo dia hoje, vendo audiência, eu vejo o camarada do advogado, teoricamente bem-sucedido, chega com seu roteirinho de perguntas, pergunta uma vez, pergunta duas, já está perfeita a tese dele, o miserável vai fazer uma terceira pergunta. A terceira pergunta derruba a tese dele toda. Eu falei: porra, o cara errou, percebeu. Na outra audiência ele faz a mesma coisa. Então não adianta só praticar, você tem que se qualificar, você tem que estudar, tem que aprender com seus próprios erros, mas o mais inteligente, eu digo isso no curso, é aprender com o erro dos outros.
aprender com o meu erro, com o erro do professor Cristiano Lázaro. Sempre falo isso lá no curso, para quem não sabe, curso Expert em Audiência Criminal. Eu militei na advocacia criminal há muitos anos, hoje estou na assessoria do Tribunal de Justiça, assistindo a audiência todos os dias. Eu vejo que os erros são sempre os mesmos, Cristian. As pessoas repetem os erros todos os dias sem sequer perceber que estão errando. Então, a primeira coisa é se qualificar sempre. Aquilo que sempre eu estudo todos os dias da minha vida. Estudo é algo incessante para quem quer se qualificar e fazer o melhor que pode fazer. Então, duas coisas. Errar acontece. Repetir o erro, jamais. Errar acontece. Quanto mais você se qualifica, menos acontece. Vai acontecer sempre, somos seres humanos falíveis, mas a partir do momento que você entende a responsabilidade que é o ato, a concentração que exige o ato, que é solene, é formal, é importante, que é a zorra da audiência criminal, você consegue resultados como esse. Cada processo tem que ser realmente artesanal. Como você bem falou, Cris, tem que tratar o processo como seu. Eu percebi isso, você sabe essa história, sempre fui um advogado responsável, mas um determinado caso específico de um grande amigo mudou a chave da minha cabeça. Como era um caso de um grande amigo, como se fosse meu, eu estudei mais do que todo mundo e conseguimos um excelente resultado. Inimaginável resultado. Depois desse dia eu pensei, por que não passou isso em todos os processos? Por que eu tenho que fazer isso nesse processo só? Aí vem o cara, não, eu tenho 3 audiências hoje. Você tem 3 audiências hoje, ou você está cobrando pouco, e não tem que ter medo de cobrar não, porque você estuda para isso, você qualifica para isso, presta serviço bom para isso, ou está cobrando pouco, ou não está se organizando, não tem ninguém trabalhando com você. Você não tem que fazer 5 audiências no dia, não. Tem que se dedicar àquela audiência específica para fazer ela com menor chance de erro. Você muito bem disso. Temos promotores excelentes, juízes excelentes, que fazem 10 audiências todos os dias há 20 anos. Então não vai achar que você sabe fazer audiência melhor do que ele, não. O que você tem embaixo do braço, que eles não têm, é o conhecimento do processo. Porque o juiz julga todos os dias 1000 processos. Ele vai pegar o processo ali na hora, com a experiência dele, ele vai conseguir se virar. O promotor é a mesma coisa. Mas quem conhece tudo do processo, quem está com o relatóriozinho na mão, que sabe que o policial falou às folhas 17, que foi 7h30 da noite, e agora esse mesmo policial está falando que foi 10h30 da noite, e que de 7h30 para 10h30 são 3 horas de diferença. Quem sabe é você, não é ele não. Então a única arma que o advogado criminal tem em uma audiência é o conhecimento técnico científico para quem se debruçou dentro de um processo. Quem levou a sério, entendeu a legitimidade de fala que você tem. Porque o juiz sabe fazer uma audiência melhor do que você. O promotor faz audiência todos os dias. Ele vai lhe atropelar se você não conhecer o processo. Sua arma, seu escudo, que nós advogados somos anteparo do Estado Democrático de Direito. Diante de arbitrariedade, tem o advogado criminal. Tiaguito, meu querido, um beijo. Te amo. E para fechar, alguém falou aí do patronato. Eu também fui aluno de Cristiano Lázaro no patronato. Aluno é? Na verdade, quem não sabe essa história, eu conheci Cristiano Lázaro. Na época tinha um Black Power grandão. Ele era do HCT, do Hospital de Custódia e Tratamento. Eu cheguei para fazer a visita, para começar a trabalhar no patronato também. Para quem não conhece, o Patronato de Presos e Egressos é um órgão fantástico que presta assistência gratuita a presos e egressos aqui em Salvador. Não sei nem como é que anda o órgão hoje, era um excelente órgão. E eu conheci o professor Cristiano lá. Ele dando a palestra, mostrando o pessoal. Para mim, na verdade, ele era um interno ainda. Mas, na verdade, ele era um estagiário de direito. Então, já conheço o Cris, já falando muito bem, sempre com oratória perfeita. Você, cara, é um fenômeno. E também percebi da sua fala, Cris, que o seu espanhol está em dia. Anda praticando, né? Não, faço ido. Oh, não, professor Caio. Então, não. Mas você falou uma coisa interessante aí, dentro de todas as outras coisas interessantes que você falou, meu amigo, é o seguinte. O advogado, na verdade, a construção, as pessoas que formam em direito, às vezes, elas formam pensando em ficar ricas logo. Elas pensam que o dinheiro cai do céu. Elas pensam de tudo da profissão. A propósito, só fazer um comentário. Matheus Reis, grande político aqui de Lauro de Freitas, meu amigo. Maravilha. Aí nessa luta. Dr. Cleiton Andrade, também foi Quirol que falou do patronato. E o patronato da nossa época, Caio, ele era uma escola muito boa. Infelizmente, eu sempre digo aos alunos, né, que os grandes advogados criminalistas aqui, você, Gamil, Ravazano, Alan Roque, todos passaram por lá. Todos passaram pelo patronato. Eu não conheço um da nossa geração
E das gerações antigas, Minaim, Fernando Santana, todos passaram pelo patronato, que foi uma grande escola para todos nós. Então, nós que formamos em direito, principalmente dependendo da classe social que você é oriundo, você já vem com aquela expectativa de ficar rico em 0 minuto. E não vai. Você pode dar sorte de pegar uma veia e ir-se embora e ficar rico. Mas não é assim. Você tem que estudar muito, se dedicar muito. Gente, e outra coisa importante, não vou ser hipócrita de cometer um estelionato acadêmico aqui. Não, estude que você vai se dar de bem. Não é só isso, não. Caio me disse uma das coisas mais interessantes da nossa convivência. Segundo ele, minha vida seria monótona sem a presença dele. Mas você me disse uma das coisas mais interessantes que talvez você não me lembre. Ou talvez você não se lembre. Eu era professor de uma faculdade pequena. Aqui. Aí você fez assim, rapaz, você é muito bom, mas você está escondido e preso num lugar muito pequeno. Você precisa sair para crescer. Então, às vezes, eu tinha o conhecimento, mas às vezes você não tem uma pessoa para te dar um caminho, né? Te dizer algo que você precisa expandir. Então, pelo que eu tenho visto, Caio, nos seus stories, tenho visto nas suas redes sociais, esse seu curso, você, pelo visto, não está só ensinando a se fazer a audiência, a se preparar para uma audiência. Pelo que eu tenho visto nos stories e nos seus comentários, você está demonstrando o caminho de como chegar lá. Não é só fazer, porque você tem que fazer a audiência, mas você tem que estar preparado para isso. Porque qualquer um faz uma audiência. Mas você está levando o conhecimento, você está abrindo o caminho, você está colocando de forma bem clara e objetiva todas as dificuldades. Então, o seu produto, né, o seu conteúdo, com mais de 10 anos de formado, 12 anos, com processos em outros estados, com processos na Justiça Federal, com audiência em Justiça Federal, eu acho que é importante as pessoas terem esse contato com o seu produto. Não porque você é meu amigo, mas pelo que eu tenho visto e sei da sua competência, sei da sua dedicação e do que você fez para chegar. Então, é importante que as pessoas... você está com o canal do Telegram também, né? Eu acho. Isso. No Telegram, né? Sou então, moderno. O canal do Telegram, onde você deve estar interagindo com o pessoal, deve ser bastante... Eu vou até entrar nesse canal para aprender também. Bora. E aí, eu acho que é importante você divulgar até mais o seu curso, né? Para que as pessoas possam ter acesso a um material de qualidade. Não basta só fazer um curso, é como você vem dizendo. E você está com um plus, tá, pessoal? Uma das coisas mais interessantes aqui, cara, que me surgiu é que você está com um plus. Qual o plus? Você veio de professor, advogado, e agora você entende o magistrado. Olha só que trinca você conseguiu fazer nesse seu... Com certeza esse seu produto está trazendo surgiu disso agora mesmo. sua experiência de julgar, né? Ou seja, de entender como pensa um magistrado, de ver as falhas processuais dos advogados, de trocar essa ideia. Então, essa questão da sua dica para preparar para a audiência, na verdade, se o aluno tiver a perspicácia, o que acontece? Ele já sabe que o que você diz na audiência é a futura sentença. É o caminho da sentença. Talvez a sutileza que você falou. Gente, hoje, para você arguir alguma nulidade, você tem que fundamentar e demonstrar o prejuízo. Se você não demonstrar prejuízo, você não consegue caminhar. Só para te mostrar, cara, essa questão, foi o seguinte, eu fiz uma audiência uma vez que o promotor disse que eu não ia conseguir adiar a audiência. Eu falei, não vou não, é? Não. Olha, o processo estava para o interrogatório dos réus. Só que o laudo não tinha sido juntado. O laudo definitivo. Não foi droga, não. Foi outro crime. Aí, na hora H, eu falei, excelência, pela ordem. O que foi? Eu digo, não pode ter o interrogatório dos réus. Por quê? Porque todas as provas, todos os meios de prova não estão constantes nos autos. E, a depender da narrativa que tem aqui, e da narrativa colhida com todas as testemunhas, eu posso negar a autoria deles a depender do que tem no laudo. A juíza parou, o promotor aí, não, vou dar o parecer por indeferimento. Aí a juíza parou e fez assim, tá adiada a audiência, doutor? Aí foi e fez. Por quê? Eu só fiz pegar. Gente, é a regra simples. O interrogatório é o último ato do processo. Pronto. Ele tem que ter ciência de todos os meios de prova que foram produzidos para que ele possa exercer o seu meio de defesa e um meio de prova. Pronto. Isso o juiz também sabe. Fechou? Fechou. Eu só fiz colocar o polvilho dourado. Eu fiz, olha, o laudo com a narrativa da denúncia, a depender do que o laudo tenha, eu vou negar a autoria. Mas você pode negar a autoria, gente? A tese pode mudar. Pode mudar. Porque eu e Caio entramos em luta corporal.
Ah, machucou, não machucou, machucou, não machucou, machucou, pegou, não sei o que e tal, a lesão grave, não sei o que. Aí o laudo vem dizendo que teve pequenas escoriações. Eu vou botar vias de fato a lesão leve, Caio, vem pro GCRIM. Então, essa questão que Caio vem colocando para vocês sempre de dizer preparar de audiência, são essas coisas que ele vem trazendo para vocês. E expert criminal, né? Expert, né? Expert em audiência criminal. Expert em audiência criminal. Com certeza ele está trazendo a advocacia com o magistério. E agora a questão de quem? Do olhar do julgador, que é um olhar diferente. Você pode pensar de um jeito, mas o julgador ele enxerga completamente diferente. Vou dizer uma coisa, Cris. Você matou a charada aí. Na verdade, a ideia do curso surgiu disso, dessa experiência que eu estou tendo agora por trás do pano, né? Por trás pelo Poder Judiciário. Hoje eu estou na assessoria do Tribunal de Justiça e realmente assisto a audiência todos os dias e consigo perceber que aqueles erros que eu cometi, os advogados continuam cometendo. E tem esse novo olhar, ou seja, o que é que o juiz gostaria de ouvir aqui? Né? Isso é muito importante, surgiu essa ideia, e aquilo que você falou, tem que se qualificar, né? Independente do meu curso, qualquer outro curso, estudar, se qualificar com vias interessantes. O que vale é o que a gente faz quando apaga o refletor. Apagou o refletor, acabou a audiência, se debruçou no processo, chegou na audiência com seu relatório bem construído, sua tese de defesa já definida, seu roteiro de perguntas esmiuçado, é o que a gente ensina lá no curso, passo a passo. A gente pega alguns processos reais, trabalha em cima deles, quais são as teses plausíveis, vamos definir aqui, erro de tipo, prescrição, negativa, dá para negar, não dá, vamos confessar. Definiu a tese, montou o roteiro de perguntas, já pensando no outro lado. Sempre digo isso. Se você é da defesa, a primeira coisa que você tem que fazer é o juízo de acusação. Olha o que Catani colocou para você aí. Cadê ele? Não estava vendo aqui, não. Catani disse que você e ele são um casal lindo. A gente pode fazer um trio, hoje está na moda também, Fred. Seja bem-vindo. Quem não conhece aí, meu querido Fred, é um grande amigo, um advogado também sensacional. Já vou fazer uma live com ele em breve, lá do Sul, quase desembargador do Tribunal de Justiça. Uma honra tê-lo aqui, meu querido. Rapaz, o tempo voa, viu, Cris? Queria só pegar o gancho aí que você falou. Realmente tem que estudar, tem que se qualificar. Aquilo que a gente faz todos os dias, ninguém acredita, mas é verdade. Todos os dias da minha vida eu chego em casa, pego um livro, vou ler um artigo, vou estudar um pouco para conseguir dormir. Todos os dias a gente é 1%, a gente é um pouquinho melhor. Não tem fórmula mágica. Faça isso que você vai ficar milionário. Provavelmente essa fórmula ela é uma falácia. Ou então você está encurtando o caminho por outros caminhos que eu não preciso nem dizer. A advocacia ou qualquer outra profissão, você tem que construir degrau por degrau. Porque a base tem que ser sólida. Quem sobe rápido demais sem construir a base vai cair e a queda vai ser ruim. Então não adianta você ter um gogó muito bonito, você ter um discurso bem alinhado se você não tem técnica, não tem conteúdo. A embalagem, ela só é a primeira coisa que a gente vê. O conteúdo que é importante na advocacia. E não tenha dúvida, nós temos juízes e promotores extremamente qualificados, que vão saber, como a gente fala no popular, Cris, no arriar da mala, se aquele advogado tem conteúdo, se aquele advogado só tem conversa. E a forma de tratamento do advogado muda. Se um juiz percebe confiança no advogado, que é alguém técnico, ele vai ser ouvido porque tem legitimidade de fala. É algo que eu sempre digo, inclusive no curso. Uma coisa que você não pode perder na advocacia é a legitimidade de falar. Você está advogando via de regra para pessoas que são acusadas de alguma coisa, que o Estado, o braço armado, aponta a arma contra ele e você é o único escudo. O anteparo é você, às vezes com um escudo pequeno, o Estado com um armamento muito grande, você tem que se virar na sua advocacia artesanal. Então, estudar é tudo na advocacia. Não se ganha processo, repito, por nome, não se ganha processo por mera oratória, se ganha processo por estudar, se debruçar. Às vezes, quantas vezes, você com certeza vai lembrar disso, quantas vezes você começa a ler um processo e não vem nada. Lê de novo, não vem nada, você dorme de manhã cedo, você vem com a ideia, rapaz, aqui cabe o bis em ida, e como é que eu não pensei nisso antes? Então, é estudar com a maior antecedência possível. Não existe, como o Cris falou, que já errou muito. Eu fiz muito isso também. Me ligava, vai fazer audiência aqui, eu vou agora, ganhar 500 conto, vou. Vou não, velho. Vou mais não, velho. Porque eu tenho uma reputação a zelar. Para chegar em uma audiência sem saber o que está acontecendo, eu não vou não, porque quem tem a perder sou eu. Como você falou, a audiência passa, os juízes ficam, a sua imagem fica. Então, infelizmente, o tempo vai correndo. Ricardinho Xavier, Ricardo Perocco, que galera boa.
Queria passar para você, Cris, mais algumas dicas finais para essa galerinha que está começando a advogar, algumas dicas que você reputa importantes para quem está começando a encarar, né, esses leões de audiência aí, que são os promotores, que são os juízes. Sempre algumas Tranquilo. dicas. Sendo pelo princípio da duração razoável, né, que já está acabando o nosso tempo, Rapidinho. o frio na barriga é importante. O medo é importante. A insegurança é importante. Não, Cristiano, você ficou maluco? Não. Se você entender que com medo você vai estudar e se preparar, se você entender que com sua insegurança você vai se dedicar cada vez mais, se você se perceber que aquele frio na barriga você só vai tirar quando você estiver completamente certo e convicto que você domina o assunto, isso é muito maravilhoso. Porque se você tiver a bravata de ser arrogante, de achar que já está pronto, você não vai estudar. E Já aí você passamos vai... por isso também. O ideal é você ter um medinho de errar, que aí você estuda mais. É o medinho do que vai falar, então você vai pensar 2 vezes e vai se preparar mais. Então, se você tem esse sentimento no momento que você vai conversar com o cliente, não se ache ruim, não. Ache que é bom. Se você tem medo de fazer audiência, ache que é bom. Agora, bom se você descobrir e for estudar para tirar esse medo. Ruim se você continuar com medo e ficar parado. Não se esqueça. Se você não é capaz de fechar um contrato com você, você não vai fechar com ninguém. Se você não é capaz de fazer as coisas na sua vida bem feita, você não vai fazer para ninguém. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: faça as coisas para os outros. Meu cabeleireiro Neto Leal, faça coisas para os outros como se fosse para você. Dói, dói. É fácil? Não. Mas, de novo, Caio, só utilize essa técnica se você fizer as coisas para você bem feita. Porque se você também não fizer para você bem feito, tudo na sua vida vai sair mal feito. Quando você estabelece uma meta para você e você não cumpre, você está se enganando, não a mim. Quando você não se cuida, você não está se cuidando, você não está me trazendo nenhum tipo de malefício, você está trazendo um malefício para você. Então, não esqueçam disso. Façam o contrato com vocês, de serem grandes advogados, de serem grandes estudiosos, de estarem preparados para o que vem aí à frente. Sempre isso. Não tenham medo de fazer contrato com vocês. Primeira pessoa mais importante da sua vida é você. Depois, você pensa. Nunca se esqueça disso. Eu sou Caio Rangel, muitíssimo obrigado, meu irmão, pelo convite. Estarei sempre à disposição. Não fale isso não, que eu estou gravando. Para as suas lives. Sempre juntos aí nessa nossa caminhada. Estamos devendo a nossa... Eu fui, né? Eu fui, você viu que eu fui, né? Eu fui, né? Estamos devendo a nossa caminhada lá no Bonfim para o agradecimento do ano que se passou e, né, o início dele. Mas eu estava lá, viu? Dia 31, eu vou, eu estava lá. Tô em falta. Doutor Rodrigo Mendes, olha lá. Meu Aliás, a minha vontade. Rodrigo Mendes aí também. TCA Contabilidade, aí, ó, planejamento tributário é com o Rodrigo Mendes. Então, aqui a gente faz jabá também para os amigos, né? Claro. Então, satisfação imensa, espero que você se recupere. Né? Eu sei que seu grupo de risco, a questão de sua idade é grupo de risco, mas que você se recupere. As crianças são atingidas agora. Eu pulei a fogueira, ainda não vou pegar, né? Que todo mundo vai se acabar se contaminando. E sempre estarei aqui para o que você precisar, a hora que você precisar, você sabe que eu estou aqui sempre na retaguarda. Maravilha, Crisinho. Qualquer hora para você sabe que eu estou aqui. Obrigado. Antes de finalizar, queria pegar outro gancho para variar, você sempre com colocações muito pertinentes, né? Esse contrato que você tem que fazer consigo mesmo é o mais importante. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Tem a responsabilidade de trabalhar por isso. Eu sempre falo, não tem a síndrome do impostor, não. Você é capaz. Basta querer, basta estudar, basta levar com seriedade, basta se qualificar. Nós saímos do mesmo lugar. Onde nós vamos chegar vai depender do caminho que cada um vai traçar. Claro que eu não estou falando que o mundo é igual, as oportunidades são sim diferentes. Mas a partir do momento que você consegue formar, consegue o seu diploma de graduação, quanto mais você se dedica, mais chance você tem de ter oportunidade. Esqueça a síndrome do impostor, porque nós também temos e tivemos ela. Já tive medo de ganhar dinheiro, não me achar merecedor. Hoje não, eu me dedico, me esforço,
o máximo que eu posso e me sinto merecedor de tudo que Deus tem me dado, tem me proporcionado. Façam isso também. Se dediquem, se esforcem, não pensando em questões financeiras, mas pensando, sim, naquilo que você pode mudar na vida das pessoas. A advocacia, a área do direito é uma área que você muda a vida de muita gente. Seja em âmbito criminal, em âmbito civil, em âmbito trabalhista, leve com seriedade seu processo, leve com seriedade a sua função. Você estudou muitos anos para estar ali. Você passou uma prova difícil hoje da OAB, que é uma seleção. Você está ali representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Então você tem que ter seriedade, tem que ter legitimidade de fala. Puxando esse gancho, últimas dicas para finalizar. O tema da live, perguntarei mais cedo, a gente vai conversando de tantas coisas, né? Algumas dicas breves, curtas, para quem tá, principalmente para quem está começando a advocacia, para o que fazer em uma audiência criminal. O professor Cristiano Lázaro, dicas fantásticas, belíssimas, gostei muito. Minha dica padrão: se qualifique, estude, se prepare. Eu sempre digo, Cris, a audiência, na verdade, tem 3 partes. A audiência não é só o durante. A audiência é antes, a audiência é depois. Você tem que se preparar principalmente para o antes. Se eu quero fazer uma boa audiência, eu tenho que fazer um relatório do processo, eu tenho que estudar o processo, eu tenho que definir a de defesa, eu tenho que definir o relatório, o roteiro de perguntas, eu tenho que estar com tudo na minha cabeça alinhado para colocar em prática e minimizar o erro. Quanto mais eu estudar, menor a chance de erro, maior a chance de êxito. A advocacia é uma profissão técnica. Como você mesmo disse, não adianta bravata, não adianta discurso. O que leva a sério é a questão da tecnicidade. Chegue cedo, que não tem coisa mais feia do que advogado chegar atrasado em audiência. Do que ver advogado subindo os corredores, subindo o elevador, com a gravata saindo todo suado. Isso é feio. Isso é desorganização. Isso é falta de respeito com o seu cliente, com a sua atividade. Chegue cedo, entre na sala da audiência, veja, ouça seus colegas fazerem audiência também, porque a gente aprende o tempo inteiro com os outros. Você pode melhorar sempre, todos os dias. A forma que eu fiz audiência, a forma que Cristiano Lázaro faz audiência hoje, não é dele, não é minha. Nós observamos vários outros colegas fazendo e vamos montando a nossa cara. Então, enquanto estava na advocacia, todas as vezes eu chegava no mínimo 1 hora mais cedo, sentava minha bunda na cadeira da audiência e ficava assistindo. Às vezes o juiz perguntava alguma coisa, doutor? Não, doutor, só estou aqui no ar-condicionado, dando um tempo. Para quê? Para ouvir, para conhecer como aquele juiz julga, para entender a postura do juiz no processo, para entender a postura do promotor, se é incisivo, se não é, se o juiz faz pergunta, não faz. Porque aquela meia horinha, 1 horinha que eu estou sentado ali, eu já fiz todo o meu panorama da minha audiência. Eu já comecei a conhecer, me sentir bem no local, a preliminar ela é importante. Chegue cedo, cumprimente o cara do cartório, tome um café, converse com as pessoas, faça network. A advocacia é isso. Porque pense você, quando você entra num lugar desconhecido, você fica receoso. Quando você entra num lugar que você se sente bem, seu desenvolvimento é muito melhor. Então se sinta bem ao fazer também uma audiência. Para fechar, agradecer a todos esses amigos, grandes amigos, alguns alunos aí, Filipinho está lá no curso, vários professores, e em especial você, meu querido irmão, amo você, meu queridíssimo Cristiano Lázaro. Gravei aqui a sua disponibilidade para outras lives, então vou lhe abusar, porque, velho, nessa pandemia a gente não se vê, só consigo vê-lo de maneira virtual. Atualmente estou em isolamento de alguns dias, então estou querendo fazer live o dia todo, todos os dias, para o tempo passar, graças a Deus, com sintomas leves, já bem melhor. Então, queria agradecer o carinho de todos vocês.